Olá pessoal, eu sou o professor Neto e vamos continuar a aula 1 sobre fórmulas da multiplicação, arco duplo. Então vamos resolver mais questões. Antes disso, eu vou relembrar para vocês. A fórmula do seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. A fórmula da tangente de 2A é 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Por último, o cosseno. O cosseno de 2A tem 3 fórmulas. A primeira é quando você tem o cosseno e o seno. Se você tiver o cosseno e o seno, você aplica essa daí, tá? É a mais utilizada. Essa segunda que eu vou mostrar é quando você só tem o cosseno. Aí você pode aplicar ela direto que você já encontra o cosseno de 2A. E quando você tiver só o seno, você já pode aplicar essa terceira que você já resolve o problema, tá? Lembrando que a primeira resolve todo tipo de problema. Porque se você tem um seno, você pode encontrar o cosseno pela relação trigonométrica fundamental. Então vamos aplicar as fórmulas. Se o seno de x for igual a m e o cosseno de x igual a n, calcule o seno de 2x, cosseno de 2x e a tangente de 2x em função de m e n. Então, o seno de x não é inteiro, é m, e o cosseno é n. Então, é com eles que a gente vai trabalhar, tá? Então, é só aplicar a fórmula. Primeiro, vamos encontrar o seno de 2x. Porque aqui é x, então eu vou pôr 2x aqui, tá? O que é o seno de 2x? É 2 que multiplica o seno de x, no caso é o seno de A, vezes o cosseno de A. Você pode pôr x aí se quiser direto. Então, o seno de 2x é igual a 2 que multiplica o seno de A, que no caso é o x. Então, é m. E quem é o cosseno de A, que no caso é x, é o n. Então, o seno de 2x é igual a 2mn. Você não tem mais nada para fazer aí. O cosseno de 2x. Nessa questão, você tem o valor do seno e do cosseno. Você pode aplicar qualquer uma das fórmulas. Vamos aplicar essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, o cosseno de 2x é igual. Quem é o cosseno? É n. N ao quadrado e o seno é o m. Não posso fazer mais nada aí, ó. Acabou. Tá? Por último, a tangente de 2A. No caso da questão aí é o x. Tangente de 2x.
a tangente de 2x é 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Eu estou utilizando o A nas fórmulas para você lembrar melhor, mas você pode pôr tudo x se quiser. Você pode pôr a variável que vem aqui, se vier x, y, alfa. Eu estou colocando o A para você ir memorizando a fórmula. Então fica como? 2 vezes a tangente de A. Só que eu não tenho a tangente. Tá? Então como é que eu vou aplicar a fórmula sem a tangente? Eu tenho que calcular primeiro a tangente de A. A tangente de A, no caso aí, é o seno de x sobre o cosseno de x. Quem é o seno de x? M, e o cosseno é n. Então eu já tenho a tangente. Então agora eu volto para lá. A tangente de 2x é igual 2 vezes a tangente de A. É m sobre n. Sobre o cosseno de x. Quem é o cosseno de x? É o n. Tá? Não, sobre o cosseno não, sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x, né? Então é 1 menos a tangente ao quadrado, que é mn ao quadrado. Desculpa aí, pessoal. 2 vezes m, eu multiplico 2 vezes m, 2m, sobre n. Aqui fica 1 menos m ao quadrado, sobre n ao quadrado, tá? Então é isso. Aqui eu calculei a tangente, aí eu joguei na fórmula. Então agora eu vou resolver primeiro aqui o denominador. Aqui já está resolvido. Aqui eu vou tirar o MMC, ó, de 1 e de n ao quadrado. Quem é o MMC? É n ao quadrado. N ao quadrado dividido por 1 dá n ao quadrado, multiplicado por 1, n ao quadrado. N ao quadrado por n ao quadrado dá 1 vezes m, m ao quadrado. Essa expressão, eu não posso resolver mais nada aqui. Então agora eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a tangente de 2x é igual a primeira, 2m sobre n, multiplicado pelo inverso da segunda. Aqui ó, tem um n e n ao quadrado. Então eu cancelo um n com o 1 daqui. Então vai ficar 2mn. Implica que a tangente de 2x é igual a 2mn sobre, eu cancelei esse n, então vai ficar n ao quadrado menos m ao quadrado. A tangente ficou mais difícil porque eu não tinha o valor da tangente do ângulo, tá? Então eu calculei a tangente. Agora vamos resolver mais uma questão. Essa questão aqui é o seguinte: dado o seno de x, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno x maior que zero, x menor que π sobre 2, quer dizer, primeiro quadrante, determine seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x. Que é o seguinte: o seno de 2x eu vou calcular, só que para isso eu preciso saber do cosseno, tá?
A tangente, eu preciso saber do valor do seno e do cosseno. Então, com o valor do seno, primeiro eu vou usar as relações trigonométricas e encontrar o cosseno e a tangente. Então vamos lá, vou usar tudo x aqui, tá? Porque veio x, então não vou pôr mais o a no meio. Se eu tenho o seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, eu posso aplicar a equação fundamental aqui para encontrar o cosseno, tá? Que é o seno? Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Existe outra forma de resolver isso aqui, mas eu prefiro essa, que ela é um pouco mais demorada, mas é mais prática. Aqui, ó, a raiz de 3 ao quadrado eu cancelo com o índice, então fica 3. Ó. 2 ao quadrado, 4. Cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora eu vou jogar para o segundo membro e isolar o cosseno. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 3 quartos. Tá? 1 menos 3 quartos. Então agora eu vou resolver isso aqui. Cosseno ao quadrado de x é igual. Aqui eu vou tirar o MMC. 4 vezes 1, 4, menos 3. E dá igual a quanto? A 1 quarto. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quarto. Então, eu vou tirar a raiz quadrada desse cosseno. Cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 quarto. Só que quando eu ponho raiz quadrada, vai entrar o mais ou menos, tá? Então dá igual a quanto? Mais ou menos 1 meio. Então eu sei que o cosseno de x é igual a mais ou menos 1 meio. Mas eu não posso usar o mais ou menos 1 meio, tá? Aí entra aqui essa história aqui, ó. X é maior que zero, x é menor que π sobre 2. O cosseno, pessoal, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Tá? Então aqui é o primeiro quadrante. Então o cosseno vai ser positivo. Mas eu vou mostrar aqui para você. É importante que você aprenda a fazer um esboço do ciclo trigonométrico. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Aqui é a origem, aqui é π sobre 2, que corresponde a 90 graus. Aqui é π, que corresponde a 180 graus. Aqui 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus. E aqui é 2π, que é 360. Aqui você tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Sempre no sentido anti-horário, tá? Então, o cosseno, pessoal, ele corta o eixo x. Então, aqui é o sistema cartesiano. Daqui para a direita é positivo. Para cá é negativo. Então, como o cosseno corta o eixo x, ele é positivo. No primeiro e no quarto quadrante. E aqui é negativo. Então, ele é negativo aqui. Ó, tá? A questão está falando que x é maior que zero e menor que π sobre 2. 0 e π sobre 2 é esse quadrante aqui, ó. X está nesse quadrante. Você tem que aprender
essa condição que aparece aqui no ciclo trigonométrico, tá? Então, por isso, o cosseno é positivo, que é 1/2. Como eu já tenho o cosseno, agora eu vou encontrar a tangente de x. Quem é a tangente de x? É o seno de x sobre o cosseno de x. O seno de x já veio na questão, é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno a gente encontrou agora. Aqui eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, raiz de 3 vezes 2 dá 2 raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente de x é igual a quem? Eu cancelo e vai ficar quanto? Raiz de 3. Então, até agora o que eu estou fazendo é só encontrando o seno, o cosseno e a tangente, tá? Agora que eu encontrei o seno, o cosseno e a tangente, eu vou encontrar o arco duplo. Então, eu vou só lembrar aqui. O seno de x veio na questão, a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de x deu 1/2. E a tangente de x deu raiz de 3. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o seno de 2x. É o que a questão pediu. O seno de 2x, ele é igual a 2 que multiplica o seno de A, que no caso eu vou pôr x, vezes o cosseno de A, que eu vou pôr também x. Então, o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de x, que é 1/2. Multiplicando os 3, dá 2 raiz de 3 sobre 4. Não é isso? 2 raiz de 3 sobre 4. Aí eu vou simplificar aqui, ó, 2 por 2 e 4 por 2. Quanto que vai dar? Seno de 2x vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Na segunda, eu vou calcular o cosseno de 2x. Como eu tenho o seno e o cosseno, eu vou calcular pelo cosseno e o seno, tá? Posso calcular por qualquer uma das três fórmulas aqui. Cosseno ao quadrado de A, que eu vou pôr x. Seno ao quadrado de A, que eu vou pôr x. Então, quanto fica isso aqui? Cosseno de 2x é igual. O cosseno deu 1/2 ao quadrado e o seno é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 sobre 4. Menos, aqui eu cancelo, ó, tiro 3 sobre 4. Não é isso? Sinais iguais, conserva denominadores iguais, conserva o denominador e subtrai os numeradores. Deu menos 2 quartos. Então, cosseno de 2x é igual a menos 1/2. Por último, a tangente de x. A tangente de x é 2 vezes a tangente de A, que eu vou chamar de x, sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A, que é x. Então, vamos lá. A tangente de x é igual a 2 vezes
A tangente de x que a gente encontrou é raiz de 3. 1 menos a tangente de x ao quadrado. Tá fácil aqui. 2 raiz de 3. 1 menos. Eu cancelo aqui com 2, fica 3. Então, 2 raiz de 3. 1 menos 3 dá menos 2. Eu vou simplificar por 2, tá? Então, a tangente de x é igual. 2 por 2 vai dar 1, não precisa pôr. Só que aqui é mais e aqui é menos. Mais e menos dá menos. A raiz de 3. Tá, pessoal? Então, é isso. Fórmulas da multiplicação e até a próxima.